Eu me lembro que, antigamente, quando eu era menino, era inconcebível um homem ir a velório sem paletó e gravata. E tinha que ser um traje escuro, senão seria desrespeito para com o morto. As mulheres também, luto fechado, né? Mulheres da família, preto da cabeça aos pés, né? E tinha que ter muito choro. É interessante, principalmente a viúva tinha que chorar muito, né? Senão eu desconfiar da fidelidade dela. Não sei não, ela não chorou na morte do marido, a coisa era por aí. Então havia até em épocas mais recuadas a questão das carpideiras, né? Que eram mulheres contratadas para chorar em velório. Porque imaginava-se que velório tinha que ter muito choro, né? Muita gente se lamuriando, então as carpideiras iam lá para chorar bastante, que é assim que devia ser o velório. E hoje nós partimos de um excessivo respeito para o total desrespeito. O velório hoje virou reunião social, né, André? Sim. Você nota que as pessoas conversam abertamente, voz alta, futebol, sexo, modas, falam de tudo, falam até mal do defunto, né? Principalmente, você vai em velório, você vê o cidadão, ele começa falando bem, acaba falando mal do defunto. Daí o ambiente fica péssimo, né? Porque uma coisa que as pessoas precisam se dar conta é de que não há uma similitude entre morte e desencarnação. Você morre quando o coração para de bater, mas você só desencarna quando se completa o processo desencarnatório, que pode acontecer depois de horas ou até alguns dias após a morte física. Isso. Então é normal, com poucas exceções, que o cidadão esteja ali junto ao cadáver, ligado ao cadáver. Em estado de dormência, né, ele não percebe bem o que está acontecendo, mas o ambiente sendo péssimo, ambiente de vibrações negativas, o pessoal falando mal do defunto, conversando de assuntos que não interessam à economia do ambiente, ele passa a viver um pesadelo. Para ele é um pesadelo, ele quer acordar, não consegue, não sabe o que está acontecendo, pelo desrespeito que há em relação ao assunto. Eu sempre digo o seguinte, você vai a velório, fica quietinho, faz uma oração em benefício daquele que está desencarnando, é a melhor coisa que você pode fazer. Ora por ele. Você poderia descrever aos nossos telespectadores o que isso poderia produzir de ruim para o desencarnado que está ali? O problema é esse, a conturbação em que ele fica. O ambiente sendo conturbado, ele tem mais dificuldade, os mentores espirituais têm mais dificuldade em promover o processo do desligamento. Então, o ambiente conturbado é um ambiente muito ruim no processo da morte. Eu sempre digo o seguinte, se você vai para uma igreja, né, num culto, uma missa católica, um culto evangélico, ou você vai para o centro espírita, numa reunião pública, você sabe que são recintos sagrados ali que você tem que ter respeito, você tem que permanecer em silêncio, você tem que, se for do seu interesse, fazer uma oração. Então, são recintos que você deve respeitar. É a mesma coisa a questão da família. A família, às vezes, atrapalha muito o processo da desencarnação, porque a família não se conforma, porque ele era tão importante para mim, meu pai, minha mãe, meu filho, meu esposo, meu marido, minha mulher, e fica aquela lamúria que pesa em cima da economia espiritual do desencarnante. Porque no processo de morte de um familiar, de um ente querido, nós somos muito egoístas, né, André? Nós pensamos na nossa perda pessoal. É verdade. Você pensa o que você perdeu, você não pensa que ele está retornando à espiritualidade e ele precisa do nosso apoio, da nossa conformação, da nossa aceitação. Aquelas palavras de Jó, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu nome. Né? Vamos confiar em Deus e entregar, porque quando os familiares ficam envolvendo muito o desencarnante, ele tem dificuldade para desencarnar, não tenha dúvida nenhuma. Até existe aquela história dos mentores espirituais promoverem uma recuperação artificial do paciente, né? De repente ele estava para morrer, ele melhora. E, puxa vida, Deus ouviu as nossas orações, né? Os familiares ficam contentes, ele vai melhorar, vai sarar. Isso geralmente acontece na madrugada, essa melhora promovida pela espiritualidade. Daí está todo mundo exausto pela vigília, vai todo mundo dormir. Os benfeitores espirituais daí iniciam um processo desencarnatório, que é irreversível. E depois a família fica aborrecida com Deus, né? Nós pensávamos que ele ia se recuperar e ele acabou morrendo. O povo diz que é a melhora da morte, né? Ele melhorou para morrer. Na verdade, melhorou para afastar familiares que estavam atrapalhando ali o processo da desencarnação. Eu vou voltar a esse tema com você logo depois do nosso intervalo, que eu gostaria que você explicitasse como é que os familiares, ao leito ali onde está o enfermo, antes de desencarnar, eles poderão
prejudicar ou auxiliar o Exatamente. desencarne. Nós vamos para o nosso breve intervalo, você fique aí, não vai embora, daqui a pouquinho tem muita informação para você no programa Transição com Richard Simonetti. Já chegou a edição 73 da revista Cristã de Espiritismo. Energia. Como se harmoniza o nosso fluido vital. Inferno. A incoerência das penas eternas. Quer estudar o Livro dos Espíritos? Então acesse o nosso site. Revista Cristã de Espiritismo. Há 10 anos nas bancas de todo o Brasil. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Estamos voltando com o programa Transição, hoje entrevistando Richard Simonetti, falando sobre um tema muito importante, porque eu, você, todos nós vamos precisar muito dele. O tema é a morte, mas a morte como vida, como preparação, como elemento de crescimento. E nós vamos voltar ao que o Richard estava falando antes do intervalo. Richard, você havia comentado rapidamente sobre a influência dos familiares, retendo, muitas vezes, o desencarnante por não querer que ele desencarne. Eu gostaria que você explicitasse melhor isso e também orientasse com a sua experiência as pessoas que estejam passando por uma situação dessa, visitando um ente querido no hospital, como fazer para ajudá-lo a não ter um desenlace tão doloroso, tão difícil. É uma questão muito interessante em relação ao assunto. As pessoas não se dão conta de que muitas vezes impedem a desencarnação com as suas vibrações. Porque quando a família fica ao redor do leito e se lamuriando, porque ele não pode morrer, porque ele é tão importante para mim, né? Isso acontece muito e ora, e pede a Deus que ele não pode morrer, que ele tem que ficar, que ele tem coisas a fazer ainda. Cria-se aquilo que eu costumo chamar de uma teia de retenção. As vibrações da família dão uma sustentação artificial ao corpo. É uma coisa impressionante. Vão pondo gasolina no... Dão a sustentação. Quer dizer, não vão evitar a morte, não vai evitar, o cidadão é paciente terminal. Mas vão prolongar a agonia. Então, o cidadão que era para desencarnar aí em questão de horas, ele pode levar dias para desencarnar. E a família está segurando. Eu, uma vez, conversei com uma médica, eu fiz uma palestra sobre a morte na região de Taubaté, e conversei depois com uma médica que era da equipe dos Anjos do Asfalto, lá na Via Dutra, naquela época em que aquilo era a rodovia da morte. Né? E ela ouviu a palestra, ouviu esse comentário que eu fiz a respeito do assunto, e ela falou, olha, realmente isso que você falou é verdade. Porque acontecem acidentes na Via Dutra, o cidadão tem uma concussão cerebral, ele é um paciente terminal, ele vai morrer, então o cérebro está praticamente morto. Daí vai para o hospital, começam a chegar os familiares, amigos e tudo, formam aquelas correntes de oração. E ela falou, é impressionante, o cidadão não morre, segura. Daí, com o passar dos dias, o pessoal vai dispersando, né, vai se afastando, está no hospital, e daí ele morre. Quando o pessoal se afasta, acontece a desencarnação. Porque você imagine aí dezenas de pessoas orando, porque ele não pode morrer, porque ele é importante, às vezes é uma figura conhecida, segura mesmo. Então, o que acontece? Você vai dificultar para o desencarnante, não vai ajudá-lo em nada. Porque chegou a hora dele, ele tem que partir, e você fica segurando, prolongando a agonia apenas. Né? Então, a recomendação que se faz, que não é minha, do Espiritismo, né? Diante de um familiar que está doente, gravemente enfermo, às vezes um paciente terminal, você deve orar, claro, ore muito, muito. É o mais importante. Mas entregue nas mãos de Deus, né? Não é orar pedindo a Deus que ele não pode morrer e ficar vibrando para ele não morrer. Não, é entregando nas mãos de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Né? Seria por aí. O que Jesus ensinou sempre também, né? Você tem que se entregar à vontade de Deus. Nessas situações inamoníveis que você vê que a coisa vai acontecer, não tem como evitar, entregue nas mãos de Deus. Porque daí você libera essa corrente retentora, né? Essas vibrações que estão retendo, daí fica mais fácil a desencarnação.